Bora lá que isso aqui tem cara que vai demorar demais, mas bora lá, vai. Ah, chega, já cansei por hoje. Bom, pessoal, e aí, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom, primeiro, antes de começar esse vídeo, já peço para vocês, responda aí. Pense em um número gigantesco. Sim, o maior número que você pode pensar. Você pode até olhar, olha só esse número aqui que eu escrevi, ó. 1, 0, 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 0 e 0. Beleza, aqui pra falar a verdade eu até perdi a conta, o pincel começou, foi acabar a tinta de tanto escrever. Esse número aqui é grande pra vocês? Pra falar a verdade, eu nem sei mais que número é esse. Já passou dos 1000, ó, e aí bilhões, trilhões. Pra falar a verdade, nem mais sei como se classifica já esse número, porque o nome dele já é extremamente gigantesco. Mas aí peço pra você, pense um número aí, o maior número que vem na sua cabeça. Bom, posso ter certeza que eu escrevi esse número aqui. Você pode ter pensado num número aí, mas eu posso ter certeza que esses números são insignificantes pelos números que iremos ver hoje nessa videoaula. Porque os números que iremos trabalhar hoje, eles são extremamente gigantescos. E aí você vai pensar, ah, mas extremamente gigantesco em que sentido? Bom, a sua comparação para ver a sua grandeza vai envolver apenas o universo, o tamanho do universo, para você ver como vamos comparar o tamanho desses números. Bom, na videoaula dessa Histórias e Curiosidades da Matemática, né, vamos falar sobre o Gogol e o Gogolplex. Esses números extremamente gigantescos na matemática. Gigantescos em tamanho assim universal, iremos propor exemplos para comparar e compreender a sua grandeza. Então não estamos falando de pouca coisa aqui não, beleza? Bom, então bora lá para essa videoaula para entender o quão grande esses números são. Mas aí, você ficou curioso para poder entender melhor que números são esses? Então, bora lá! Bom, pessoal, retomando, então agora bora falar do Gogol e do Gogolplex. Esses dois números que estão extremamente gigantescos. Mas gigantesco, quando eu falo, é gigantesco mesmo. Porque se bobear o número que você pensou, falou aí no vídeo, até deixou aí no comentário, talvez não chegue perto desses carinha bem aqui. Porque tem coisa no universo que não consigo nem chegar perto dele. Então, vamos ver aqui, vou te mostrar agora sobre esses números. Olha só. Mas primeiro tudo começa com o matemático Edward Kästner. Esse matemático foi o que propôs esse número gigantesco, né? No seu trabalho ele queria envolver números gigantescos para sua obra, né? Para chamar a atenção de outras pessoas, envolvendo o conceito de um número gigantesco, quase indo para o infinito. Aí ele propôs o número 10 elevado a 100, que no caso é o número 1 seguido de 100 zeros. Para você ver o quanto isso já é muita coisa, pega aí a sua calculadora, coloque o número 1 e vai escrevendo zeros até ela parar. Uma hora ela não vai fazer, vai e pronto. Uma hora ela vai parar. Na minha, por acaso, aí só foi até o número 14. Já é um número gigantesco, 1 seguido de 14 zeros. Mas minha calculadora parou porque ela não iria continuar esse processo, porque ela não consegue. E se você for ver, joga também no aplicativo 10 elevado a 100. O próprio aplicativo também não vai resolver. Joguei também aí no Photomat, né, um outro aplicativo que já utilizamos aqui em algumas situações no canal. 10 elevado a 100, ele não consegue resolver porque esse número também é muito grande e o próprio aplicativo arregou, ele não conseguiu. Então, nisso já pensamos, a calculadora do celular e um aplicativo não consegue demonstrar esse número e a calculadora só conseguiu nem metade da metade. E o aplicativo, não consigo, deixa pra lá. Mas aí vamos agora pensar o quão gigantesco esse número é. Para vocês verem, acredita-se que no universo observável existe 10 elevado a 80 átomos no universo observável. O número 10 elevado a 100, o Gogol, ele é bilhões e bilhões de vezes maior do que a quantidade de átomos no universo observável. Então, para você ver que esse número aqui não é pouca coisa. Ele é, gigantesco de uma proporção universal, estamos falando, né? Quantidade de átomos no universo observável é uma quantidade gigantesca. O número consegue ser bilhões de vezes maior. Mas aí também fica pensando, um número gigantesco. Ele foi batizado de Gogol. Não foi
o Edward que batizou esse daí. Aí você pode pensar, tá, mas quem foi? Então, quem auxiliou ele a batizar esse nome? Foi um cientista famoso, um outro matemático, um professor amigo? Não. Foi o seu sobrinho Milton, de 9 anos de idade. O seu sobrinho que propôs e batizou o nome do 10 elevado a 100 como Google. Então, para você ver que uma criança de 9 anos de idade deu um nome a um número extremamente gigantesco. E aí você já pensa na proporção que a gente falou em relação ao Google, comparando com a quantidade de átomos no universo observável. Beleza, mas agora vamos deixar as coisas um pouquinho maiores, se é que já não está. Por quê? O próprio Milton, pensa, o número Google é gigantesco, só que Google mais um é um número maior ainda, né? Então ele propôs um outro número, deu uma outra sugestão para um número ainda maior. E aí entramos no Googolplex. Por quê? Bom, o Googolplex nada mais é do que 10 elevado a Google. Então é o 10 elevado a 10 elevado a 100. Aí você pensa, agora temos um número ainda maior. Mas o quanto maior o Googolplex é, por exemplo, em comparação ao próprio Google? Bom, Google fizemos a comparação. Quantidade de átomos no universo observável não consegue superar o próprio número Google. Mas e o Googolplex? Bom, primeira situação, você poderia passar o resto da sua vida só dedicado a copiar o 10, a quantidade de zeros do Googolplex, você não ia conseguir, não ia ter tinta suficiente e papel suficiente para escrever tudo isso, e também estima-se que, se você começasse a escrever desde o início do Big Bang, você ainda não teria concluído nos dias atuais o Googolplex, porque esse número ele é extremamente gigantesco, a um nível avassalador. Se já o Google já é gigantesco, pensa que se você tivesse desde o Big Bang escrevendo 1000000000000, você ainda não teria terminado de escrever o Googolplex. Para você ver que a quantidade dele de zeros é extremamente gigantesca. E aí fica até uma coisa interessante, uma última curiosidade. Perceberam que esse termo Google é muito parecido com o Google, a rede social que você pesquisa e tudo mais? Por quê? Esse era para ter sido o nome do Google. O Google e o Google. Bom, lembram? Pega um conceito do Google. Ele traz um conceito de várias e vários números, uma quantidade exorbitante. No início, o Google era para se chamar Google, porque os seus criadores eles queriam passar uma ideia de que o seu programa, o trabalho que ele estava fazendo, iria conseguir arrecadar milhares e milhares de informações num nível avassalador. Então, eles tinham a proposta de batizar o nome do programa, né, o Google, de Google. Só que por alguns erros de informações, o Google virou Google. E aí continuou esse nome, né? Eles não mudaram. Mas era para ter sido esse nome, né? Caso você tenha até reparado, mas Google, isso me lembra um outro nome. Sim, era para ter sido o nome do Google. Só que por alguns errozinhos, né? Virou isso para isso. Mas a ideia era para ser o Google porque Google já é um número extremamente gigantesco, né? Então, o Google, se você for pensar, é uma rede social que tem milhares e milhares e milhares de informações. Era essa a ideia que eles queriam passar, né? Que a rede social deles poderia captar várias e várias e várias informações. Só que para vocês verem que o próprio Google, o Google é menor que o Google. Por quê? Simples. Atualmente, as informações que você pode encontrar no Google, se fôssemos enumerar, seria mais ou menos 10 elevado a 23 informações. O Google é 10 elevado a 100. Então isso aqui é bilhões, 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 bilhões de vezes maior que o Google. O próprio Google é maior que o Google em relação às suas informações. Então para você ver que o carinha que queria pegar a ideia de poder arrecadar várias e várias informações, não chegou nem aos pés daquele que ele queria ser. Olha só o nível de gigantesco que esse cara é. Bom, então para você ver que esses carinhas aqui não são pouca coisa, né? Você pode pensar em quantas gotas existem no oceano, em quantos grãos de areia existem nas praias. Essa quantidade não faz nem cócegas para o Googolplex, por exemplo, né? Se fôssemos, por exemplo, analisar quantos milésimos de segundo já passaram desde a criação do universo, também não chega ainda perto. Mas aí a gente fica pensando, mas peraí, o quão realmente grandioso é esse número? Falei, fiz comparações, só que muitas vezes a gente não vai ter a capacidade ou a noção de compreender sua grandeza. Porque é simples, a gente faz muitas comparações.
Por exemplo, é bem fácil muitas vezes você estar no Instagram, TikTok, qualquer outra rede social, tá no YouTube mesmo, e por exemplo, o quão grande é esse animal, o quão grande realmente é uma âncora de um navio, quão grande, por exemplo, é um alce ou outros animais que não é do nosso cotidiano ver. Aí quando eles comparam com o quê? Com uma pessoa normal, num tamanho, fazendo uma escala, né? Aí a gente consegue ter uma noção, pô, isso aqui é muito grande mesmo, né? Então, quando eu faço a comparação em relação ao universo e tudo mais, dificilmente a gente vai ter a capacidade de compreender realmente a noção do seu tamanho, porque já é uma coisa que está totalmente distante da nossa realidade em relação a proporções. Então, em relação a nós, a gente não é nada perto, por exemplo, da grandiosidade do tamanho do Google e do Googleplex. E de suas comparações, né? Porque eu falei em relação à quantidade de grãos de areia, em relação à quantidade de átomos no universo. Quem é a gente, o nosso tamanho, perto do tamanho desses dois bem aqui, né? Bom, e aqui então fica essa curiosidade, história da matemática, né? Dois números extremamente gigantescos, né? Mas que, bom, dificilmente a gente realmente vai ter a noção do quão grande eles são, porque em relação às nossas proporções e tamanho do que a gente tem noção, não chega nem perto das comparações que estamos fazendo, que são inferiores a eles. Para você ver, né? Como na matemática tem coisas grandiosas, mas a gente não tem muitas vezes a capacidade de compreender a sua grandiosidade. Essa é a boa e velha matemática, né? Com as suas grandiosidades. Bom, pessoal, e por aqui eu finalizo esse vídeo de curiosidades e história da matemática, né? Hoje, trazendo dois números extremamente gigantescos. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Também peço, deixe nos seus comentários o que você achou dessa curiosidade e também deixa quais outras curiosidades você quer que a gente aborde aqui sobre a boa e velha matemática, beleza? Bom, então por aqui eu finalizo e agradeço muito pela sua atenção. Peço, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E também compartilhe o seu vídeo com seus amigos, parentes e familiares, para poder eles também conhecer o nosso projeto, o Bom e Velho Animafe. Beleza? Então, pessoal, bom, espero você na nossa próxima videoaula. Falou, até a próxima.